tudo bem? A partir dessa semana, a cada semana, nós estaremos estudando sobre uma mulher da Bíblia. Eu cresci em um lar cristão e eu escutava muitas histórias, mas eu cresci e a partir do momento em que eu fui crescendo, fui adquirindo mais conhecimento, fui adquirindo curiosidade, interesse em descobrir cada vez mais. Eu comecei a ter acesso a histórias que começaram a me impactar muito. Esse era um desejo que eu tinha a longo prazo, mas eu vi que chegou a hora de eu começar a colocar esse desejo em prática. E a gente vai começar agora a estudar comportamentos, alguns aspectos de comportamento, eu como apaixonada por comportamento, de cada personagem bíblica, de mulheres da Bíblia. Por que não estudarmos as mulheres da Bíblia? E eu queria começar com Eva, a primeira mulher que é descrita na Bíblia. Sabe o que me chama a atenção? Quando a gente lê Gênesis 1, 26 e 27, diz assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. No verso 27, ele repete, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Aqui de cara a gente já começa a ver que Eva, que foi criação de Deus, ela foi feita à imagem e semelhança de Deus. E quando a gente fala imagem e semelhança, a gente está falando uma questão visual, mas nós estamos falando também uma pessoa dotada de razão, uma pessoa dotada de desejos, vontades, emoções. De vez em quando eu costumo ouvir algumas pessoas dizerem assim, nossa, mas por que a gente sente essas emoções ruins? As emoções, elas fazem parte da nossa constituição como seres humanos. O problema não são emoções ruins. O problema é eu não saber lidar com essas emoções. Mas se eu sou ser humana, essas emoções elas fazem parte de mim. E o que eu preciso é saber lidar com cada uma delas. Mas vamos continuar. Eu quero falar especificamente sobre um comportamento dela, mas a gente precisa trazer algumas curiosidades, algumas características que são muito legais pra gente. Quando eu fui estudando, eu fui vendo e... Não, isso aqui eu preciso colocar também. Por exemplo, em Gênesis 2,18, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem seja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Eu gosto muito dessas duas palavrinhas. Deus, quando criou a mulher, ele fez uma ajudadora idônea. Vamos para a palavra ajudadora. Em outras versões bíblicas a gente encontra auxiliadora. Eu queria que vocês imaginassem comigo um anestesista. Ele vai participar de uma cirurgia e ele vai auxiliar o cirurgião nessa cirurgia. São dois médicos, são duas pessoas que têm papéis muito distintos e que fazem uma diferença absurda em todo esse processo. O anestesista ele está lá para auxiliar, mas ele tem uma função fundamental no desencadeamento desse procedimento. Então é muito importante que a gente gaste um pouquinho de tempo pensando no que seria essa auxiliadora, o que seria essa ajudadora. Mas ele traz uma segunda palavra, a Bíblia traz uma segunda palavra, idônea, e eu fui no dicionário. Idônea é uma pessoa apta, competente, honesta, ou seja, ela expressa confiança, é uma pessoa íntegra. Sabe o que me chama atenção também? O dicionário diz que é uma pessoa que se adapta perfeitamente ao propósito para o qual se destina. E aí aqui a gente precisa refletir. Você tem vivido o propósito para o qual você se destina? Você está vivendo esse propósito na tua vida? Porque você foi capacitada para isso. Deus ele te fez para que você seja uma pessoa idônea, para que você viva um propósito para o qual você se destina. E é muito importante que a gente reflita, eu tenho vivido esse propósito, eu tenho colocado no meu dia a dia habilidades que eu tenho. Algumas pessoas são muito boas para falar, outras pessoas são muito boas para cozinhar, outras pessoas são muito boas para liderar.
Quais são as tuas habilidades? Quais são os talentos que você tem? Quais são esses requisitos que te tornam única? É muito importante que a gente reflita nisso. Eu tenho vivido esse propósito. Percebe como é profundo isso? Vamos continuar. Um outro aspecto. Significado do nome. Quem é Eva? Eva é a primeira mulher. E aí a gente encontra o significado, é a que vive, cheia de vida. Em Gênesis 3:20, e chamou Adão o nome de sua mulher Eva, é aqui que aparece o nome pela primeira vez, porquanto era a mãe de todos os viventes. Nós, mulheres, temos esse dom de dar a vida para as outras pessoas. A gente sabe que isso não acontece com todas as pessoas. Tem muitas mulheres que, por opção ou por não conseguirem, elas não poderem ser mães, mas nós temos algumas habilidades e elas vão surgindo no decorrer da nossa vida. E eu tenho usado essas habilidades, eu tenho tornado essas habilidades práticas e eu tenho usado elas para mim e para outras pessoas. Vamos continuar. Tá, isso aqui eu acho bem interessante. Eva tinha casa, trabalho e regras claras. O que é isso que você está falando, Simone? Vamos comigo. Ela morava num paraíso, ok? Então, tinha lá o Jardim do Éden, essa era a casa dela. Ela tinha um trabalho, tinha lá a função, ela e o marido, de administrarem todo aquele lugar. E as regras eram claras. Eu vou até ler aqui. Gênesis 2, verso 16 diz: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente. Verso 17: Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui a gente vê que a regra é clara. A gente não está para questionar se é bom ou não, certo? Não é isso. A gente está vendo que a regra era simples e clara. Aqui a gente tira uma lição importantíssima. Se eu convivo com pelo menos mais uma pessoa, as regras, quando elas são claras e explícitas fica até redundante, né? Mas é para a gente destacar. A gente tem uma tendência a levar a vida de uma maneira mais tranquila, mais segura. Porque por mais que as regras sejam quebradas, é claro para mim o que foi quebrado. Até para eu entender todo o processo, fica mais claro. Então aqui a gente pode tirar uma lição muito importante. Se eu convivo em uma casa em que tem meu marido, então se é só um casal, as regras é muito importante que elas sejam estabelecidas para que flua de uma maneira mais tranquila esse ambiente. Se tem filhos, mais do que nunca a gente precisa que essas regras elas estejam claras para que esse ambiente possa fluir de uma maneira mais tranquila. E aí aqui a gente precisa fazer um adendo. Algumas pessoas têm uma tendência a usarem uma linguagem mais indireta. Elas não são claras no que elas estão falando. E isso acaba fazendo com que seja muito mais difícil para o outro entender o que está sendo dito ou o que a pessoa quer. Por isso que é muito importante que a gente comece a praticar as regras quando elas estão estabelecidas de maneira simples e clara. É muito mais fácil a gente manejar. Significa que não vai ter problema? Não, vai ter problema, a gente vai ver já já. Só que significa que é mais fácil a gente lidar, administrar e manejar esse ambiente. De vez em quando eu escuto isso, né? Ai, mas eu queria tanto que ele fizesse A ou B, sabe? Jogasse o lixo fora espontaneamente ou tirasse a toalha de cima da mesa, ou da cama, ou não jogasse a roupa pela casa. Falem sobre isso. Às vezes eu estou esperando o comportamento do outro e não vai vir. E é muito importante que essas regras elas estejam claras para ambos, porque esse ambiente ele vai fluir melhor. Uma outra característica, antes da gente entrar no ponto principal daqui.
Adão e Eva tinham o livre-arbítrio. E aí fui de novo para o dicionário. Livre-arbítrio é o poder que cada indivíduo tem de escolher suas ações, que caminho quer seguir. E aí é que a gente pode entender claramente, uma pessoa com livre-arbítrio, ela tem plena capacidade de escolhas e tomadas de decisões. Você tem livre-arbítrio. Você tem liberdade de ir e vir. Você pode fazer aquilo que você quiser. Só que é interessante a gente pensar. 1 Coríntios 6,12 diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas sim, nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E aqui a gente já pode começar a entrar com o principal desse vídeo. Eva foi curiosa. Simone, qual que é o problema dela ser curiosa? Nenhum. E o interessante é que quanto mais curiosidade, mais eu posso ter acesso a conhecimento, logo crescer. E não tem problema nenhum nisso. Já viram crianças quando são pequenas? Existem aquelas crianças que são mais tímidas, mais introspectivas, e existem aquelas crianças que já vão explorando todo o ambiente. E aí elas acabam descobrindo que existem coisas muito legais nesse ambiente, em comparação àquelas outras crianças que acabam ficando mais tímidas, mais introspectivas. Eva, ela tinha acabado de ganhar vida. Ela tinha um paraíso, um lugar que eu acho que deveria ser maravilhoso aos olhos. E ela estava literalmente explorando todo aquele ambiente para ela conhecer o máximo aquele ambiente. Mas as regras estavam claras para ela. E é aqui que a gente vai começar a prestar atenção. O problema não é a curiosidade. O problema é até onde eu posso ir com essa curiosidade. O bacana é que se eu tenho um tutor, se eu tenho alguém para me dizer até onde eu posso ir com segurança, e eu sigo essa segurança, as coisas se tornam muito mais tranquilas para mim. Nessa hora eu gosto muito de dar um exemplo. Vamos imaginar. Imagine aqui comigo, a gente vai fazer uma viagem para a China. Eu não falo nada de mandarim. Eu acho que alguns que estão me assistindo, de repente, podem até falar. Mas eu acho que os brasileiros, em geral, é um pouco mais difícil. Então, vamos lá. Vamos imaginar que nós estamos indo para a China. Então, a gente está no Brasil, a gente vai pegar um voo, vamos para Hong Kong. E quando a gente chega lá, a gente já começa a ver, no finalzinho, a aeromoça que estava falando em português, ela começa a falar em português e mandarim. Eu já não entendo nada. Tudo novo para mim, eu não conheço nada nesse lugar. Eu tô descendo do avião e eu tô louca para ir ao banheiro. E aí eu não faço ideia, porque assim, eu não consigo nem ler mais as coisas, porque as coisas já estão escritas de uma forma que eu não consigo entender. E aí me dá um alívio imenso quando eu desço, chego lá no check-out, na parte da saída da tripulação, e eu vejo uma pessoa com a minha plaquinha. Ai, que alívio, tá aqui. Esse aqui é o meu guia. E aí eu peço para ele, onde fica o banheiro? Aí ele me diz, vai em tal lugar, é ali. E só que ele não me dá não me dá as orientações claras, ele não me dá as regras claras. Ele fala, o banheiro é ali. Eu chego no banheiro, o banheiro tá cheio de botões, eu não sei nem como abrir a tampa do vaso. E eu falo, meu pai, eu perco um tempão, porque eu não sei usar aquele espaço, até que uma outra pessoa vê e fala assim, é apertar nesse botão, agora aperta nesse botão. Ok, deu tudo certo. Sofri um pouquinho, mas deu certo. Vou pro hotel. Existem 2 ônibus. Existe o ônibus que está com esse guia, o meu guia, e existe o outro ônibus em que está essa pessoa que eu conheci no aeroporto e ela tem um outro guia. E aí é pra gente ficar rápido nesse hotel, porque a gente já vai conhecer um lugar muito legal que tem uma vista linda. Isso já tá mais ou menos por volta das 18, 19 horas, e aí a gente quer ver o pôr do sol, eu vou lá com a minha máquina para esse lugar maravilhoso para tirar foto, e aí chego com essa máquina chamando bastante atenção. Essa pessoa que está do meu lado, a gente acaba se encontrando novamente, ela fala assim, não é bom você andar com essa máquina aqui.
vai chamar muita atenção e não é legal. Isso daqui pode te colocar numa situação perigosa aqui, porque esse ambiente não é tão seguro assim. Aí eu falo, é mesmo? Mas quem te falou isso? O meu guia. Aí eu, E aí eu vou, guardo a máquina, ok, tudo certo. E aí em seguida a gente vai para uma feira. Uma feira em que existem milhares de comidas típicas daquela região. E aí eu começo a ver tudo aquilo e eu acho um máximo. E eu começo a experimentar, tem cada comida brilhosa, cada coisa tão diferente. E aí, de repente, eu me encontro com aquela pessoa que está no outro ônibus com outro guia e ela fala assim: "O que você está fazendo? Você está comendo essa comida?" Eu falei: "Tô, qual que é o problema? O guia não te disse? É pra gente explorar bastante esse ambiente, mas não comer nada do que tem aqui, porque aqui é só rato." E aí, na hora, eu penso, meu pai, esse guia não está me orientando como deveria. Quando as regras são claras, eu posso explorar bem o ambiente, porque eu tenho livre-arbítrio. Mas sou eu que escolho se eu vou seguir as regras ou se eu não vou seguir as regras. E a Bíblia é clara em falar: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. E é aqui que a gente começa a ver a dificuldade de Eva. Mas sabe o que me chama a atenção em relação a Eva? É a dificuldade, entre aspas, porque a regra estava muito clara para ela. Mas ela começou a explorar esse ambiente e ela se viu envolvida em uma história. E aí é quando a gente pode tirar uma lição muito importante daqui. Eu posso até me enganar, mas eu não consigo mentir para mim mesma. Eu vou repetir. Eu posso até me enganar, mas eu não consigo mentir para mim mesma. A partir do momento em que eu sou dotada de razão, meu intelecto é desenvolvido, a partir do momento em que eu começo a conhecer as coisas e eu sei que existem pessoas que já passaram por algumas situações, eu posso seguir conselhos dessas pessoas, e isso vai facilitar a minha vida. Ou não. Se eu não quiser seguir, eu posso aprender com os meus próprios erros. Mas a que custo tudo isso? Nessa hora eu lembro, eu estava na oitava série e eu tinha uma amiga que os pais haviam se separado recentemente e ela estava fazendo terapia. E ela me contava como que eram as sessões de terapia e foi aí que eu me apaixonei. Eu nem sabia direito que existia psicologia. E eu me apaixonei quando ela vinha e me contava e eu vi como que ela estava e como que ela foi ficando no decorrer do processo, sabe? Como que ela foi ficando bem. E eu falei, é isso que eu quero para mim. Oitava série, 13, 14 anos. Ensino médio chegou, quando foi a época de eu decidir o que eu queria fazer, eu sabia o que eu queria fazer. Mas eu, de alguma forma, fui pressionada para não fazer. E eu, no primeiro momento, eu acabei não fazendo. Me matriculei em 2 outros vestibulares, não passei, não tinham nada a ver comigo. E aí eu passei o ano inteiro fazendo cursinho, perdi um ano da minha vida, ou não. Isso aí são coisas que a gente não entende, a gente vai entender só depois. De repente eu ganhei mais maturidade, mas aí eu decidi, eu tinha clareza de que era isso que eu queria para minha vida. Fui, passei numa colocação muito boa e fiz um curso que era o curso que tinha tudo a ver comigo. E aí é aquela coisa, eu poderia até me enganar. E eu me deixei enganar por um curso A ou B. Mas no fundo eu sabia desde o início o que eu queria. Quantas e quantas vezes nós vemos pessoas escolhendo profissões que não tem nada a ver com elas. Nós vemos pessoas trabalhando em coisas que elas não se identificam em nada. Elas sabem que aquilo não é para elas, mas elas não conseguem ver algo diferente, porque elas já estão inclusive distantes do seu propósito, da sua essência, daquilo que elas gostariam. O mesmo acontece em relacionamentos amorosos. Eu sei que essa pessoa não é legal para mim, mas eu quero.
Ah, mas é tão gostosa essa conversa, mas a gente não tem nada a ver. É aqui que a gente precisa começar a aprender com Eva. Eva sabe, com a história de Eva. Eva sabia que aquela ação estava errada, mas ela se deixou levar, ela se deixou enganar e ela se delongou naquela situação. E aí aqui a gente precisa começar a pensar, fazer algumas reflexões bem importantes. Se você está passando por uma situação que você sabe que é contrária aos teus princípios, se você está vivenciando alguma história que você sabe que não tem a ver com aquilo que você sabe que é verdade, que é melhor para você, preste atenção, tome cuidado. Não se delongue muito nisso. Converse com outras pessoas. Eva poderia ter feito isso, ok. Foi colocado para ela uma situação diferente. Uma situação que, inclusive, era contrária àquilo que tinha sido passado inicialmente para ela. O que seria bacana? Conversar, escutar outras pessoas em relação ao assunto. De repente, essa situação de eu escutar um terceiro poderia ter feito Eva refletir melhor em relação ao seu comportamento. Mas aqui eu não estou para falar de Eva. Eva é excelente para ilustrar o meu papel hoje, as minhas decisões hoje, o que eu tenho feito com as minhas ações hoje. Eva é uma ilustração perfeita de que eu posso ir aonde eu quiser, mas quando eu percebo que eu estou me colocando em situações contrárias àquilo que eu sei que são verdadeiras, que são importantes, que estão contrárias aos meus princípios, eu preciso agir de uma maneira diferente. Eva poderia, de repente, ter conversado com Adão. No caso, hoje, você pode conversar com uma pessoa que você confia, com um amigo, com um esposo, com um conselheiro, com um líder que você considera uma pessoa mais sábia, ou que você possa pelo menos trocar uma informação para você poder tomar decisões de maneira mais racional, mais segura. Mas eu volto a destacar, Eva se deixou ser enganada, mas ela sabia. Ela não podia mentir para si mesma, porque ela sabia que aquilo estava contrário ao que ela pensava. Mas eu queria pontuar um terceiro aspecto também. Ela se delongou, ela não conversou com uma outra pessoa quando ela se viu naquele conflito. E quantos conflitos podem ser sanados quando eu converso com pessoas neutras? Você percebe a importância disso? Mas Eva poderia também ter levado essa questão para o seu melhor amigo, Deus. Ela poderia ter pedido para ele, Senhor, abra minha mente, abra o meu entendimento, mostre para mim o que eu tenho que fazer. Deixe claro para mim qual que é a tua vontade. Só que, vamos lá, ele já tinha deixado claro para ela qual era a vontade. Nessas horas que eu vejo, algumas pessoas sabem qual é a vontade de Deus para a vida delas, mas elas querem fazer diferente. Elas não querem seguir. E é o que eu digo para você. Você tem livre-arbítrio. Você pode escolher o que você quer fazer. Mas a Bíblia é clara. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quando eu fujo desses princípios, eu acabo me colocando em situações e, por conta do livre-arbítrio, eu vou arcar com as consequências dessas situações. A gente está falando de coisas grandes, mas eu queria que a gente pensasse em coisas pequenas. Às vezes você está indo estacionar em um lugar e não tem vaga de garagem. Peça para Deus te ajudar em pequenas coisas. Porque quando a gente se habitua a colocar Deus nas pequenas coisas, as grandes coisas é automático ele entrar. Aqui nós estamos falando de um hábito, de um modo de viver. E um modo de viver protetor para nós. Quantas e quantas vezes a gente está, por exemplo, pessoas que vão no metrô, a gente vê claramente, né, aquela barra amarela lá embaixo. E aí, aqui no Brasil, a gente precisa que alguém, normalmente um funcionário, ele esteja fiscalizando para ver quem não ultrapassa aquela faixa amarela, porque aquela pessoa está se colocando numa situação de perigo.
É aqui que eu digo para você, vícios, eles entram justamente porque a minha curiosidade extrapolou o limite. O limite está claro em relação à questão da bebida alcoólica, em relação a drogas, em relação à pornografia. Existem limites. Só que eu estou seguindo esses limites, ou porque eu tenho livre-arbítrio, eu quero fazer tudo o que eu quiser. Todas as coisas, eu posso todas as coisas, mas nem todas elas me convêm. E é muito importante que a gente reflita nesse comportamento. E eu queria terminar falando sobre a decisão de Eva de seguir contrária às regras. Uma regra simples. Aqui eu não estou falando, eu não quero entrar na questão, porque ia ter o conhecimento, não quero entrar em nada disso. Muito pelo contrário, que bacana que Eva tinha esse desejo pelo conhecimento e muito bacana que Eva queria explorar todo aquele ambiente. E é isso que eu digo para você também. Nessa hora nós precisamos ser como Eva. Eva não tinha medo, Eva queria explorar todo aquele ambiente. Mas eu só te digo, explore com segurança. Não extrapole limites, não quebre regras. Siga a vontade de Deus para a tua vida, que você estará segura. Você se sentirá bem consigo mesma. Eu queria terminar lendo Isaías 59, versos 1 e 2, porque as nossas escolhas, elas podem nos levar a nos afastar de Deus. E eu queria ler, verso 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Não sei quais foram as escolhas que você fez até então. Eu não sei o quanto elas te levaram para distante de Deus. Mas Deus, ele está com a mão dele estendida para você e o ouvido pronto para te ouvir. E nessa hora eu te digo, ele está aí. Eu sei que existem algumas escolhas que a gente acaba tendo que arcar com as consequências dela, mas Deus, ele está do teu lado e ele vai te ajudar. Não importa a situação que você esteja vivenciando. O verso 2 ele é forte, ele fala, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Mas a partir do momento em que você busca a Deus, ele está à tua disposição. E o meu desejo e minha oração hoje é que você ame a Deus sobre todas as coisas. E depois você segue o segundo mandamento, o segundo grande mandamento, que é amar ao próximo como a ti mesma. Esse é o meu desejo, gratidão, até a próxima, tchau, tchau.